O meio ambiente, na verdade, é tudo, né? Tudo faz parte do meio ambiente. E falando na natureza, que é a primeira coisa que a gente pensa, quando se trata do meio ambiente, a gente lembra de cuidados, né? E do amor que a gente tem que ter por cada ser vivo e que a gente precisa viver, sim, numa harmonia com toda a natureza. E para poder preservar, a gente tem que amar. Então eu acredito que em primeiro momento a gente tem que aprender a amar, sim, o meio ambiente, a natureza e todos os seres para a gente poder cuidar deles e ter um futuro melhor, né, para as presentes e as futuras gerações. Hoje nós temos percebido, então, a despreocupação de muitas pessoas com o meio ambiente, desde o cuidado com o seu resíduo, né, a não reciclagem do seu lixo, com toda essa poluição, né, os gases atmosféricos, o pessoal não tem a preocupação, às vezes, de trocar um veículo por uma bicicleta, que é mais ecológico, faz o melhor para a saúde. Então eu acho que as pessoas vão começar a repensar os seus atos, né, para a gente poder estar cuidando e preservando melhor o nosso planeta. Bom, na realidade o meio ambiente é um todo, tá? Não existe um meio ambiente sem a parte de um todo. Nós fazemos parte desse todo. E o que eu penso é que a gente tem que sensibilizar, sim, as pessoas na questão ambiental, que envolve tudo, a questão da água, do lixo, do desmatamento, de tudo que nós, a forma como nós vivemos. A produção do lixo, por exemplo, quanto mais lixo uma cidade produz, isso significa que o que é? Mais poluição, tá? Então nós temos que ter esse consumo consciente de como a gente poder reaproveitar os alimentos, como a gente utilizar menos os produtos industrializados, porque causam muitos danos, não só como a poluição das águas, a poluição do ar, todo tipo de poluição. Na realidade, o que a gente tem que ter é educar, tá? Desde pequenos, para que a gente se sensibilize com todas essas questões ambientais, para que você seja responsável pelo seu próprio lixo que você produz e seu próprio consumo, diminuindo a questão socioeconômica. Olá, vamos falar um pouquinho sobre a preservação da natureza. Falar de preservação da natureza, nós devemos falar diretamente sobre nós mesmos, o que nós fizemos para preservar e cuidar dela. É um assunto hoje que está muito em evidência, nós precisamos muito da natureza. A natureza é nossa aliada sempre e, no entanto, nós estamos indo contrário a isto tudo. Tantas coisas a gente pode fazer para preservar a natureza como um todo. Uma delas é a questão da própria reciclagem dos alimentos, dos materiais que a gente consome. Tudo isso a gente tem como diminuir tudo isso que a gente vai depredando, vai deteriorizando a natureza como uma maneira que nós estamos perdendo. Não vai levar muito tempo, nós vamos ficar sem as matas, com essa monteira de queimada que acontece também, com tantas outras coisas que influenciam. A natureza tem que ser preservada. Você se refere à preservação da natureza. Coisa difícil aqui em Navegantes, porque Navegantes, como qualquer área urbana, ela já tem muito pouco do ambiente natural, aquilo que você se refere como natureza. Então a gente vai analisar o ambiente urbano, o ambiente nosso, o nosso meio ambiente, onde a gente vive. Quais são os maiores problemas em termos de qualidade de vida? A gente tem que analisar com qualidade de vida.
O problema que mais impacta a gente em termos de qualidade de vida é a poluição. E não é o único, existiam problemas sociais que também acabam levando a impactos ambientais, considerando o nosso ambiente urbano. Questão de lixo, questão de poluição de água, de poluição sonora, poluição visual, né? Questão de água de má qualidade, que acaba gerando problemas maiores, problemas de saúde pública. Bom dia a todos. Falar sobre a arte é um sentimento criativo que nos faz compreender a importância. Todo potencial criativo pode ser explorado, tornando-se um importante aliado no processo de educação ambiental. Sendo assim, os trabalhos de recicláveis possibilitam a descoberta de potencialidades criadoras, de aproveitamento de matéria-prima e os efeitos desses positivos trabalhos desde o tipo de ação para o meio ambiente. Sendo assim, a produção dessa obra me traz a consciência e o ensinamento da preservação do meio ambiente. Produzir com a arte é transformar a matéria em obra e nos trazer a compreensão do sentido da preservação do meio ambiente. O agradecimento se faz, pois a natureza é o presente em que temos para continuar progredindo na criatividade de um planeta e na evolução de um ser para um dia melhor. Bom, é uma situação muito importante essa do meio ambiente a ser analisada por todos nós, né, moradores do planeta Terra, porque se cada um fizer algo diferente, pensando na conscientização dos nossos alunos, das pessoas que vivem, nós teremos um planeta melhor. Para as nossas gerações futuras, a longevidade, né, todas as pessoas que amamos, e por que não pensar nas pessoas que amamos? Porque é dessa forma que nós vamos tentar deixar um planeta melhor para eles. Uma das dificuldades que nós temos aqui em Navegantes é a questão da foz do rio Itajaí-Açu, onde ele é muito poluído e ele desemboca aqui. Toda essa sujeira, poluição, empresas que vão deixando no rio, acaba chegando até nós aqui. Com as ressacas, a gente percebe, né, nas imagens que nós temos aqui, todo o acontecimento, que realmente é isso que acontece. Muita sujeira, muita garrafa PET, qualquer tipo de lixo, tudo que desemboca tem aqui pra gente. Eu acho que as pessoas deveriam cuidar mais, né? Porque tem muita pessoa que joga lixo na rua, né? E qualquer coisa que vir uma chuva forte, começar a chover, a água, esse lixo que é jogado, é levado para o mar. E isso faz um grande problema para os animais, porque além os animais podem, porque tudo que cai na água, né? Os animais, por isso que é comida, então os animais pegam ele e comem. E tem os animais que morrem, os animais que completamente tem gente que consegue encontrar e consegue salvar o bicho. Mas eu deveria falar que cuide mais do nosso planeta, porque nós já temos né? Cuide mais, reciclagem. O que você for para jogar na rua, pense bem, porque se nós não cuidar do nosso planeta, não vai ser mais, vamos ficar sem ar, né? E se nós ficar ainda, tem gente que toma banho nos mares, né? Ou no rio, tanto faz, é a mesma coisa que poluir. Bem, eu observando o que está acontecendo hoje com o ser humano perante a natureza, a gente fica preocupado, porque o único ser vivo que polui a natureza é o ser humano. E se continuar dessa forma, nós vamos chegar num momento que a gente não vai ter nem o ar para conseguir respirar. A água já é uma deficiência do nosso planeta. Nós temos água em abundância, água potável para a população existente. Hoje, para quem aprendeu a nadar em Ribeirão com águas límpidas, hoje a gente tem um oceano quase que totalmente poluído, né? Muito plástico jogado, muita sujeira, né, que o ser humano produz tudo em função do progresso. Então o ser humano hoje em dia está deixando de ser humano para ter benefícios com relação à matéria. E para que isso aconteça, esse progresso aconteça, ele está poluindo as próprias fontes de vida dele. Plantar para alimento não traz apenas satisfação econômica,
como também te traz uma autonomia para você saber da onde aquilo está vindo. Até porque é tão estranho você ir ao mercado e você não saber de onde ele vem, quem plantou. Quando você planta, você sabe muito bem disso. Até porque se você vai comprar uma coisa, ela não tem o mesmo teor energético, vitamínico, com proteínas, se você for plantar. Porque eles adicionam muitos aditivos químicos para a planta crescer mais rápido. Eles te enganam dizendo que tem mais energia, que tem mais vitamina, mas é super ao contrário, não tem nada disso, só piora. Algumas até dão doenças que não teria se você tasse ela em casa. Plantar, ela também te traz uma segurança, porque todos podem plantar, desde adultos até jovens, crianças, idosos, todos podem e todos se divertem com isso, traz uma harmonia para casa maravilhosa. Bom, a gente vive uma situação hoje no nosso planeta muito complicada em relação ao meio ambiente. Eu percebo que o que acontece muito ao nosso redor, dentro da nossa própria casa, influencia muito na transformação e na mudança do nosso meio ambiente em geral. Eu tenho visto que, até comentei em uma aula de meio ambiente, que hoje muitos animais têm morrido devido à grande poluição nos mares, né? Além de a camada de ozônio estar sendo completamente poluída com automóveis que poluem, navios. E eu vejo também que, por mais que a gente procure se conscientizar e passar isso adiante, cada um de nós precisa fazer a nossa parte. Eu entendo o meio ambiente como o meio onde eu vivo, no caso o planeta Terra. E pensando em falar em meio ambiente, a gente sempre pensa na preservação. Preservação seria cuidar do meio onde eu estou. Então, cuidar do meio onde eu estou, eu cuido para quê? Para que eu tenha uma boa qualidade de vida. Mas eu tenho que pensar não só em mim, eu tenho que pensar em todos aqueles que estão em minha volta. Então, tem várias ações que a gente pode fazer para que o nosso meio seja preservado, para que o nosso planeta seja preservado. Desde um lixo, para que joguem ele dentro do lixeiro, a preservação das dunas, para que o mar ele não avance. Então tem várias ações que a gente vem explicando na escola para os nossos alunos. Mas eu também não posso esquecer que quando eu falo de meio ambiente, eu falo de pessoas que habitam o planeta junto comigo. E eu penso que o essencial são duas palavrinhas que a gente fala todo dia na escola, que é educação e respeito. Tanta gente mal educada, jogando papel pela janela, jogando no lixo. Eu acho isso muita falta de respeito com os seres humanos e com a natureza. Por quê? Gente, tudo que a gente faz hoje, o resultado vem amanhã. Tudo que a gente faz, se a gente faz bem hoje, a gente retorna amanhã. E quem faz isso, o que as pessoas estão fazendo com a natureza hoje, quem vai sofrer depois são os descendentes, os filhos, os netos. A gente tem que parar e pensar um pouco nisso. Recicla o teu lixo, não joga na rua. Coloca no lixeirinho, joga depois para ser reciclado, faz a coleta seletiva na tua casa. É um bem que você está fazendo para você, para a tua família, para a natureza e para o futuro também. Eu acho que se a gente for racional, se a gente pensar com carinho, a gente vai ter uma vida boa aqui e os nossos descendentes também vão ter uma vida muito melhor futuramente. Falar da questão ambiental é extremamente importante, porque ela interfere diretamente na vida de cada cidadão e cada estudante. Na vida do estudante devido à questão de educação ambiental, preparar um estudante, preparar um cidadão por uma educação informal, seja, por exemplo, por uma mídia, por uma empresa, é de uma importância muito grande para a gente poder ter atitudes mais sustentáveis. E também tem a ver com saúde, porque um ambiente construído, um ambiente destruído e poluído, ele também gera impactos, E esses impactos podem gerar diretamente doenças no nosso corpo. Então nós precisamos o quê? De uma fiscalização eficiente e que tenha pessoas de caráter e poder público para realmente atuar. Então, eu acho que primeiramente precisamos sensibilizar as crianças, já conversando em casa em relação a essa nossa preocupação ambiental. O cuidado com o lixo, reciclar,
O desperdício também acho que é bem importante, porque quando as crianças vêm preparadas de casa, já vêm com essa conversa, esse hábito da reciclagem, fica mais fácil também trabalhar em sala de aula, o cuidado com o papel, com o isopor, alguns trabalhos até estão sendo proibidos, né, para a gente ter esse cuidado. Então eu acho que o foco mesmo é esse cuidado já em casa, conversando com os nossos filhos, os nossos alunos, que devemos se preocupar sim, porque a situação está ficando caótica, está bem preocupante essa parte do lixo. Então eu acho que o primeiro é a gente conversar em casa, depois na escola fica mais tranquilo. De suma importância que o ser humano comece a observar mais a natureza, interagir mais com ela, e entenda que na verdade o ser humano é a natureza. Hoje em dia se tem muito essa diferenciação, né? O homem e a natureza. Não é assim. Na verdade a gente é parte integrante da natureza. Então a partir do momento que a gente entender isso, a gente começa a ter mais empatia pela natureza e cuidar mais dela, preservar mais, assim como a gente cuida da nossa casa, a gente começa a cuidar da natureza, porque de lá a gente extrai todos os recursos, tudo que a gente precisa, a natureza fornece. Então, a partir do momento que você compreende isso, você começa a cuidar mais, você começa a ter mais empatia, começa a interagir mais, inclusive a perceber o poder curativo que a natureza tem. Essa troca energética com a natureza é de suma importância para o ser humano, a gente inclusive necessita disso. Então, uma frase que eu gosto bastante é: observe a natureza e entenderá mais sobre si mesmo. Então, a partir do momento que você entender isso, compreender isso, você vai entender que nós, na verdade, somos a natureza. Eu acho que nós devemos cuidar do meio ambiente, porque nós estamos prejudicando o nosso mundo, nossa terra que nós vivemos. Então, nós temos que ter consciência que muitas vezes nós não temos consciência e não botamos na nossa cabeça sobre reciclar, sobre cuidar, sobre não desmatar, sobre a poluição que a gasolina do carro traz, a poluição da fumaça do fogo que a gente coloca, a poluição dos mares, que a gente joga sujeira nos mares, a poluição dos peixes também, dos animais aquáticos, porque tudo que a gente joga no mar, ele vai pro mar, a chuva traz e o mar traz para cá. E os peixes acabam digerindo aquilo e provoca também morte. Então, muitas vezes os seres humanos não se veem como seres integrantes do meio ambiente, né? Nós somos o meio ambiente, nós não somente estamos no meio ambiente. E por sermos parte do meio ambiente, a gente tem que ter a consciência de que ele é nosso e do quanto é importante nós o preservarmos e o mantermos o mais saudável possível para o nosso bem-estar e para o bem-estar das futuras gerações. A partir do momento que a gente tem o cuidado, o amor com o meio ambiente, a gente toma decisões no nosso cotidiano, na nossa rotina, onde a gente tem consciência dessas decisões em relação ao quanto elas não vão interferir na degradação do meio ambiente. Por exemplo, em relação ao consumo, do que vamos consumir e de como vamos consumir e do quanto isso vai fazer bem para nosso corpo e para o meio ambiente. Minha visão referente ao meio ambiente é cultural, aonde que começa-se desde a escola, desde a essência na família, até mesmo na escola e em todo o meio ambiente em geral, desde ruas, praia, toda a visão que se envolva um ambiente, não só a mata em si, mas sim toda a parte que vai envolver a cidade é referente ao meio ambiente. Até uma sala de aula é um meio ambiente. Então, é um meio que a gente tem que cuidar. Então, desde a educação familiar, a educação escolar, a ação, a mínima que seja, está envolvendo ao meio ambiente. Então, o cuidado que a gente tem que ter é importante. Por quê? Porque hoje, se a gente observar, muitas famílias não têm essa visão
joga seu próprio esgoto a céu aberto e amanhã depois vai ali na praia e toma banho na praia. Então está tomando banho no seu próprio esgoto. Então, em pequenas ações que a gente tem que observar e analisar, a gente tem que tomar esse cuidado. Até mesmo numa coleta seletiva, que inicia-se dentro da nossa casa, que às vezes o poder público ele também não faz a sua parte. Então a gente tem que se abraçar e fazer uma forma geral que todos tenham que se ajudar para ter um meio ambiente muito mais limpo, muito mais visual e bonito, que a gente possa ter um mundo muito melhor. A nossa maior preocupação hoje em relação ao lixo jogado aqui no continente é que com a chuva e o vento, todo esse lixo pode parar em alto mar. Ele vai para um bueiro, pode desembocar no rio e parar em alto mar. E devido a correntes marítimas, esse lixo ele acumula em ilhas. Hoje temos 5 ilhas de plástico flutuando nos oceanos. A maior ilha ela está perto do Havaí. Ela tem o tamanho dos territórios dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás. E os maiores prejudicados com todo esse lixo são os animais marinhos, que ingerem todo esse plástico confundindo com seu alimento. Principalmente as tartarugas, que muitas espécies delas se alimentam de águas vivas e o plástico na água fica muito parecido com uma água viva, né? Então, a nossa maior preocupação, e a gente tenta conscientizar a população para que não jogue lixo aqui no continente, porque esse lixo pode, de alguma forma, parar nos oceanos. Os seres humanos costumam jogar óleo queimado no mar, sendo que podem trazer esse óleo para a terra para ser descartado. Muito não têm a noção do impacto ambiental que isso possa causar. Uma das consequências é a morte dos peixes, molusco e crustáceo, sendo que os peixes se alimentam das algas e, por sua vez, as algas são o pulmão do mar. Por isso, peço a colaboração de todos que preserve o meio ambiente. O desmatamento é uma coisa muito grave no mundo, né? Principalmente no Brasil. Eles não têm noção do que eles estão fazendo, porque eles são gananciosos, desmatam, mais para o futuro, já estamos sentindo falta de muito oxigênio, né? E a poluição também influi, né? Tudo desse universo nós precisamos do verde, do nosso meio ambiente protegido, né? Não só pensar em lucros e olhando a população, o futuro, também as crianças futuramente vão sofrer muito com isso, né? Vai faltar água, né? Vai faltar, e a água é a vida da gente, né? Quando se fala em meio ambiente, logo vem à minha cabeça a questão da preservação da natureza, dos recursos naturais disponíveis para o ser humano. O grande desafio de todos nós é buscarmos de forma consciente o desenvolvimento sustentável, ou seja, é buscar utilizar aquilo que a natureza nos dá de forma responsável e que possa deixar a possibilidade das futuras gerações estarem usufruindo daquilo que nós usufruímos na atualidade. Esse é o grande desafio e aquilo que todos nós temos que buscar. Existe hoje 2 grupos de pessoas que pensam de forma muito distinta. Aqueles que buscam a exploração da natureza a todo custo, buscando lucro, buscando a exploração de forma errada, e há aquele grupo de pessoas que buscam aplicação na lei em todos os países, na legislação ambiental, e também buscando aí preservar a natureza de uma forma mais responsável. O nosso desafio é buscar seguir um meio termo para que todos nós possamos viver com qualidade de vida. Se as pessoas fossem mais justas com o que nós estamos vivendo hoje em dia, o mundo não estaria tão poluído como está. E assim, nós devemos cuidar, porque é nesse mundo que a gente está vivendo. E
Nós não precisamos deixar tudo jogado. Se cada um colaborasse com o meio ambiente, isso não faria nada de errado com o nosso mundo. Tem pessoas que não veem hoje, mas se parassem para pensar o quanto isso pode prejudicar o nosso oxigênio, a nossa respiração, eles iam ver que isso muito pode causar doenças, pode acabar com o nosso corpo, acabar com a nossa cidade. Sabe, a gente não merece coisa pior do que isso. Se também os rios estão poluindo, por quê? Porque muitas pessoas não cuidam. Se cuidasse melhor, se fizesse coisa boa, a água ia melhorar bastante. A água é tudo na nossa vida. A gente vive até 50 dias sem se alimentar, mas nós não conseguimos ficar 4 dias sem tomar água. A água está sendo muito maltratada no nosso universo, muita poluição, animais sofrendo, pessoas sofrendo, e nós temos muito pouca água doce no universo. Então eu acho que a população em si tem que acordar, parar de jogar lixo nas águas, cuidar com o lixo, onde põe o lixo, não poluir as nascentes, cuidar das nascentes, cuidar dos rios, proteger os rios, as matas ciliares, porque está muito difícil viver como estamos vivendo. A gente não tem água boa mais para tomar, está muito difícil. Temos que cuidar bem mais das nossas águas, do nosso universo. Vou falar para vocês sobre um projeto que acontece na Escola Rosa Maria Xavier de Araújo, que é um projeto de reciclagem, que alguns anos atrás a Porto trouxe para a nossa escola. Ela pensou em o seguinte, a gente trabalhar com a consciência ambiental dos alunos. Assim eles pudessem, então, estar reciclando, reutilizando. Então é separado os papéis, é separado o lixo orgânico, para que possamos, então, vender esses papéis e esse dinheiro reverter para a escola, certo? Isso aconteceu no ano de 2010, 2011, e hoje esse projeto vem dando continuidade aqui na nossa unidade. E o objetivo é o quê? É ensinar da base. Nós só não vamos ter um resultado bom falando em preservação se você começar com uma base que são quem? São os alunos. Então é necessário você educar esses alunos para que possam então ter colher, plantar para colher no futuro. Então é necessário plantar essas sementinhas. O que é essas sementinhas? Ensinar os alunos a preservar. É necessário que eles aprendam a conservar, ter consciência ambiental do ambiente que eles estão inseridos, do meio ambiente que eles fazem parte. O que é esse meio ambiente? É um todo que nós estamos inseridos, certo? Então nós precisamos ter essa consciência de preservar para no futuro ter para usar. Realmente é uma questão, um problema a ser resolvido, porque o meio ambiente no cenário mundial e particularmente em Navegantes está muito desprezado. As pessoas estão despreocupadas com tudo o que está acontecendo na natureza, como se nós não fôssemos parte dela. É iminente a decadência da vida, o comprometimento das florestas e dos oceanos. A expectativa de vida é muito baixa diante daquilo que se está fazendo com a natureza. O nosso meio ambiente está sendo vítima da falta de consciência humana, do seu dever de proteger a casa de todos e, muito particularmente, pela falta de ética, pelo egoísmo da humanidade, que, na ganância de ganhar muito dinheiro, eles desmatam as florestas, poluem os mares, se esquecem que o pulmão verdadeiramente da terra são as pequenas vidas, os plânctons que estão nos oceanos e que estão desaparecendo dia a dia. Portanto, o meio ambiente vai muito mal. O que seria o meio ambiente? O meio onde estamos inseridos. É tudo que pode ser visto ou que não pode ser visto, assim como o ar, ou o que faz parte da atmosfera, como as coisas naturais, como as árvores, os peixes,
ou a parte física que a gente pode ver ou tocar. A nossa relação com o meio ambiente teria que ser virtuosa a qual condição? A condição que entendêssemos que somos animais e dependemos de praticamente tudo que está relacionado ao meio ambiente. Do mais fácil ao mais difícil a gente necessita, do mais simples ao mais estrutural a gente necessita. Então o que a gente hoje necessita realmente é entender que somos animais, que precisamos do meio ambiente e que o meio ambiente é o nosso modo de vida. Sem o meio ambiente, simplesmente a nossa espécie e todas as outras vão sumir. Assim como já vem acontecendo aos milênios, onde muitas espécies de animais foram sumindo e hoje a gente tem certeza que isso acontece cada vez mais desenfreadamente. E só teremos concepção do que realmente, do que é e então, de qual a sua importância em relação ao meio ambiente no dia que nós ficarmos sem onde repousar, sem termos a nossa casa. Aí sim entenderemos a importância que tem tudo isso que existe no mundo em respeito a nós e os animais e a todo ser vivo que existe. Nesse fascínio que a gente pode observar, tocar, sentir cheiros e tudo isso que a gente está acostumado a compreender sobre o meio ambiente. Tipo, o meio ambiente, ele tá bem poluído e tipo, se as pessoas ajudassem a reciclar os lixos, essas coisas, não ia estar assim. E daqui a muitos anos ia dar pra gente viver em paz, porque tipo, se continuar assim, daqui a muitos anos não vai dar pra nós viver. Então as pessoas precisam reciclar os lixos em suas casas para poder ajudar, porque senão a floresta, essas coisas ficam tudo poluídas. As pessoas elas jogam lixo na natureza e daí os animais precisam da comida. Então eles pegam e começam a comer. Por isso, tem alguns animais que morrem por causa disso e tem alguns que ficam até doentes. O meio ambiente está muito poluído por causa que os homens não estão tratando, eles matam e não conseguem recuperar a natureza, porque eles estão matando ilegal. Matar legal é ter um contrato para matar aquela parte da floresta e depois renovar as coisas, só que eles não estão fazendo isso. A Gilene Macacolândia, esses são alguns dos animais em extinção, pela ação do homem que está provocando na selva a poluição, queimadas e extinção. Isso está provocando as mortes dos animais. No mundo existem pequenos gases e sem esses gases o planeta iria virar um planeta congelado. Mas nós, seres humanos, estamos produzindo mais do que o planeta aguenta, fazendo chuvas e secas e ainda descongelando os lugares gelados que vão para o mar, que aumenta a água e pode ir para a cidade.